Imagine o seguinte, uma garota de apenas 15 anos é raptada enquanto pedia carona. Essa garota então é levada para um lugar onde é o seu cativeiro. Nesse cativeiro, ela acaba por sorte encontrando um celular, que seria a sua esperança. E a primeira coisa que essa garota pensa e faz é ligar para a polícia. Só que aí acontece o inesperado. A polícia, ela faz pouco caso da história dessa garota. Ela explica tudo o que passou e tudo o que aconteceu. Só que mesmo assim, a polícia parece que não está nem um pouco disposta a ajudá-la. Bom, falando assim, parece que essa história é mentira. Mas antes fosse, porque ela é verdade, ela realmente aconteceu e foi um dos casos mais revoltantes de toda a Romênia. A figura central deste caso se chama Alexandra Mateșanu e hoje eu trouxe aqui a triste história dela para vocês. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Alexandra Mateșanu. Bom pessoal, o sobrenome dela é meio difícil de pronunciar, é romeno, então se eu estiver pronunciando errado eu já peço desculpa. E se alguém souber a pronúncia correta pode deixar aí nos comentários, tá? Eu dei uma pesquisada e é mais ou menos assim que pronuncia. Bom, esse caso, como eu já disse, ele deixou toda a população da Romênia revoltada, houve manifestação e vocês vão entender o porquê, né? As ligações que a Alexandra fez para a polícia, elas foram todas gravadas e depois quando elas foram, né, colocadas para o público ali, isso gerou muita revolta. Eu inclusive trouxe um trecho dessas ligações aqui no vídeo, né? Eu traduzi aqui para vocês e eu vou colocar no meio do vídeo para que vocês vejam como foi toda essa dinâmica da conversa dela com a atendente e como vocês vão ficar enojados. Bom, no mais é isso. Se vocês gostaram do meu conteúdo, deixa um like, um comentário que me ajuda muito. E se puderem, hype esse vídeo que me ajuda demais. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. A Alexandra nasceu em 15 de setembro de 2003 na comuna de Dobroslăveni, no condado de Alt, na Romênia. Ela tinha apenas 15 anos de idade e frequentava o ensino médio em Caracal. Ela saiu da sua casa no dia 24 de julho de 2019 para ir até a cidade de Caracal, uma cidade que fica a menos de 10 quilômetros de distância de sua casa, na comuna que eu acabei de mencionar. Ela era aluna do Liceu Teórico Mihai Viteazu nessa cidade e naquele dia, durante as férias de verão, ela foi até lá para uma preparação, tipo uma aula particular ou cursinho, algo ligado aos estudos. Depois de terminar, no fim da tarde, ela foi para a estrada na intenção de pegar uma carona para voltar para casa. Alexandra costumava fazer isso, não só ela, como outros adolescentes que também moram por ali na região. Como ali é uma área rural onde praticamente todo mundo se conhece, pedir carona é algo bastante comum entre os moradores. No entanto, nesse dia, a Alexandra deu o azar de entrar no carro da pessoa errada. Essa pessoa era George Dinka, que na época tinha 65 anos e trabalhava como mecânico. Por se tratar de um idoso e a área ser considerada bastante segura, Alexandra não imaginou nem por um segundo que estivesse correndo um grande perigo. Ela sentiu confiança e achou que estivesse na presença de um adulto responsável que só quisesse ajudá-la. Mas assim que a Alexandra entrou no carro, o George, ele acelerou o veículo e no meio do trajeto ele parou o carro em uma área isolada e começou a atacar a garota. Ele vendou os olhos dela, pegou todos os pertences que ela carregava, como sua mochila e seu telefone celular, e a levou até a casa dele em Caracal. Nesse mesmo dia, o George forçou relações com a Alexandra e a agrediu repetidas vezes. A Alexandra não sabia exatamente onde estava e só acreditava que ainda estava na região de Caracal. Mas o local em que ela estava era uma casa bem grande e isolada. Depois disso, o George ele saiu daquela casa e a Alexandra ficou sozinha, mas como ela estava trancada em um cômodo, ela não conseguiu escapar. No dia seguinte, o George ele saiu novamente e a Alexandra ficou mais uma vez sozinha naquela casa, trancada em um quarto completamente fechado. Ela decidiu inspecionar todo o quarto para ver o que encontrava ali, se ela encontrava alguma coisa, algum objeto que a ajudasse a escapar daquele lugar. Mas ficava cada vez mais difícil. No meio dessa busca, ela conseguiu encontrar um telefone celular. Imediatamente, ela ligou para as autoridades pedindo ajuda.
Era por volta das 11h05 da manhã do dia 25 de julho de 2019. Só que a operadora do outro lado da linha não soube ajudar a Alexandra. A mulher perguntou para a Alexandra quem era ela, qual era a sua localização e o que havia acontecido. A Alexandra respondeu cada uma das perguntas de forma bem desesperada, pedindo por ajuda diversas vezes. No entanto, como ela havia sido vendada no meio do trajeto para aquele local, a Alexandra não sabia a sua localização exata. A única coisa que ela tinha certeza é que ela estava na região de Caracal, que abrange uma área bem grande. Eu vou colocar aqui agora um trecho da ligação da Alexandra para as autoridades, para vocês terem noção do tamanho do despreparo da polícia nessa situação. Segue o trecho. Bună ziua! Bună ziua! Vreau și în legătură cu poliția. Da. Ce s-a întâmplat? Doamnă, Nu văd nimic. sunt domnișoara, am 15 ani și ieri am fost sequestrată de către un domn. Cum te cheamă? Măcișanu Alexandra, vă rog, veniți repede, nu știu unde sunt. Cum adică nu știi unde ești? În ce localitate te afli? În Caracal, m-a dus în Caracal, dar nu știu unde exact. Păi dă-mi un punct de reper unde te afli în Caracal. Cum crezi că te găsim? Alo? Da, rămâi la telefon, dar încearcă să dai un punct de reper ca să știm exact ce... Veniți repede, vă rog. Um detalhe que a Alexandra conseguiu se lembrar e falar para a operadora era que o carro do George era cinza. Ela não lembrava de nenhuma outra descrição do veículo, tais como modelo, marca e muito menos a placa. Ela também mencionou sobre um cartão de visitas que ela encontrou ali no quarto que ela estava trancada, e nesse cartão tinha o nome de Lucian Gabriel Popesco, mas ela deixou claro para a operadora que ela não sabia se esse era o nome do homem que havia atacado ela. Pelo que consta nas fontes, as autoridades locais que atenderam a Alexandra não tinham a tecnologia necessária para localizá-la rapidamente através de um rastreamento. Isso fez com que as coisas atrasassem. Além da primeira ligação, a Alexandra ligou para as autoridades outras 3 vezes pedindo ajuda. Em uma delas, a adolescente chegou a pedir para um policial que estava do outro lado da linha para que ele ficasse com ela ali, na ligação, pois ela estava com muito medo. O policial respondeu que não podia ficar com ela ali na linha, pois ele tinha outras ligações para atender. Uma outra resposta que ela recebeu foi: "Fique aí, que a polícia chegará em 2 ou 3 minutos". Isso significa que a polícia ali, eles davam falsas esperanças para a Alexandra, sendo que eles nem faziam ideia da localização dela. E olha só isso aqui, ó. Inclusive, em uma das ligações, uma das operadoras teria ficado brava com a Alexandra devido ao desespero da garota e disse para a Alexandra que ela deveria calar a boca porque a polícia já estava a caminho. Sendo que, como eu já mencionei, tudo isso era mentira. Geralmente, as pessoas que ficam ali atrás, do telefone da polícia, que ficam atendendo essas ligações, elas são pessoas treinadas, pessoas preparadas, que possuem ali uma certa habilidade para tentar deixar a vítima o mais calma possível. Pois assim, a vítima, quando ela fica calma, ela consegue se concentrar e passar informações valiosas que podem ajudar ali numa possível investigação ou até mesmo ajudar a localizar rapidamente essa pessoa. Só que aqui o que deu a entender é que essas pessoas que estavam ali, na polícia, as autoridades locais ali, eles não queriam nem um pouco ajudar a Alexandra. Lembrando que a Alexandra ela havia sido vítima de relações forçadas e de agressões constantes. Então ela estava com um psicológico extremamente abalado. A Alexandra repetia para a operadora tudo o que havia passado e que estava com muito medo, pois sabia que o homem que havia feito aquilo com ela iria voltar a qualquer momento. Todas essas ligações que a Alexandra fez para as autoridades ficaram gravadas e posteriormente vieram ao público, deixando a população daquele país mais revoltados com o caso do que já estavam. Na última ligação que a Alexandra fez, a operadora do outro lado da linha disse que era para ela ficar tranquila, pois a polícia chegaria no local em que ela estava em cerca de 2 ou 3 minutos. Isso, na verdade, como vocês já sabem, era uma grande mentira. A polícia só chegou ao local quase 20 horas depois e já era tarde demais. A polícia conseguiu identificar a casa onde Alexandra estava sendo mantida em cárcere às 2 da manhã do dia 26 de julho. No entanto,
A polícia, juntamente com os promotores, concordaram com a decisão de esperar mais 4 horas antes de entrar no local. Eles cercaram toda a área, mas não entraram na residência. Eles fizeram isso pois pretendiam conseguir um mandado antes de invadir a casa, mas isso demorou. Só que, de acordo com as leis da Romênia, quando uma pessoa está em risco iminente em um local, não é necessária a posse de um mandado para que as autoridades entrem no lugar. Quando eles finalmente entraram na casa, eles encontraram George lá dentro, e o tempo todo ele dizia que não sabia de nada sobre a Alexandra. Posteriormente, após ter sido pressionado pela polícia, o George confessou que era o responsável pelo desaparecimento da Alexandra e também de uma outra garota chamada Luísa Malenko. A Luísa tinha 18 anos e desapareceu no dia 14 de abril de 2019 após pegar carona com George. Esse era o modus operandi dele. Ele dava carona para garotas jovens, se passando por alguém gentil, e depois as raptava e mantinha elas por um tempo em sua casa, fazendo as piores coisas que a mente humana possa imaginar. Durante uma busca por toda a casa de George, a polícia encontrou restos humanos carbonizados dentro de um barril. Algumas joias e itens femininos também foram encontrados na casa. Os restos carbonizados encontrados no barril poderiam pertencer tanto a Alexandra quanto a Luísa, a outra jovem de 18 anos que havia desaparecido em abril. Na época, a família de Luísa chegou a acreditar que ela tinha ido embora voluntariamente com algum namorado, e o desaparecimento não foi tratado com a urgência necessária. A família só ficou realmente alarmada com o passar do tempo, já que a Luísa não deu mais nenhum sinal de vida, não entrando em contato com a família por nenhum meio. O processo para identificar a quem pertencia os restos mortais encontrados no barril da casa do criminoso foi muito difícil devido ao estado em que estavam. No meio dos restos mortais foi encontrada uma placa metálica que, a princípio, acreditou-se ser alguma placa médica ortopédica ou placa dentária. Só que nem a Alexandra e nem a Luísa possuíam uma placa dessa em seus corpos, segundo as famílias. Com isso, as autoridades teorizaram que talvez pudesse haver uma terceira vítima. Porém, após análises, foi descoberto que a placa metálica não era médica e nem dentária. Na verdade, era apenas uma parte do metal que pode ter se desprendido do barril ou era algum pertence desconhecido de uma das vítimas. Na época das investigações, essa informação repercutiu bastante por causa da possibilidade de haver uma terceira vítima, e muitos começaram a questionar quem poderia ser essa terceira vítima, já que, na região, outras garotas haviam desaparecido anos antes. Bom, as autoridades só conseguiram identificar os restos mortais através de alguns dentes que eles encontraram. Desse modo, eles extraíram o DNA desses dentes e fizeram uma comparação com o DNA de familiares da Alexandra e da Luísa. Então foi descoberto que aqueles restos mortais que estavam no barril pertenciam a Alexandra. Já os restos mortais de Luísa, eles não estavam na casa. A polícia questionou o George sobre isso e o homem concordou em levar a polícia até uma floresta onde ele havia escondido os restos mortais da Luísa. Nessa floresta, no local apontado pelo George, os policiais encontraram um saco preto contendo restos humanos. Esses restos foram enviados para análises, mas eles estavam muito calcinados porque foram queimados em temperaturas bastante altas, o que acabou destruindo o material genético necessário para uma comparação. A identificação de Luísa foi baseada principalmente na confissão de George e na análise antropológica, que confirmou que os restos pertenciam a uma garota com idade entre 15 a 18 anos. Desse modo, não houve confirmação 100% por DNA. O caso teve grande repercussão na Romênia e, quando foi de conhecimento público a péssima atuação das autoridades, milhares de manifestantes saíram às ruas de Bucareste, capital do país, para protestar. Esses protestos duraram vários dias e foram um dos maiores movimentos de indignação pública da Romênia recente. Como consequência, foram demitidos o chefe da Polícia Nacional, o chefe de polícia de Ouch, o prefeito do condado de Ouch e vários outros policiais da região, incluindo o comandante da polícia de Caracal. Esses protestos também ajudaram a parar reformas controversas no Código Penal que estavam enfraquecendo o combate ao crime e à corrupção.
A primeira-ministra propôs um referendo nacional para endurecer as penas para quem cometesse crimes graves. As medidas incluíam a prisão perpétua para condenados, mas ele não foi adiante, já que a primeira-ministra não tinha autoridade para convocar esse referendo. Somente o presidente da República poderia fazê-lo junto ao parlamento. Além disso, essa medida foi vista como populista e uma tentativa de desviar a atenção da falha das autoridades no caso. No decorrer das investigações, as autoridades descobriram que George Ginká não havia agido sozinho no crime contra Luisa Malenko. O vizinho dele, um homem de 46 anos chamado Stefan Risiptsianu, participou ativamente do crime. Ele, inclusive, de acordo com as autoridades, também teria forçado relações com a garota junto com George. Stefan foi preso alguns meses depois de George, após a polícia ter reunido provas suficientes que comprovavam que ele teve participação no crime. Devido às autoridades terem descoberto a participação desse vizinho, elas também começaram a investigar a possibilidade de que George fizesse parte de uma rede maior de homens que raptam mulheres jovens com o objetivo de usá-los da pior forma possível. Foi levantada a teoria de que George ficava rodeando com o carro por áreas onde ele sabia que garotas costumavam pedir carona, com a intenção de raptá-las e depois oferecê-las para outros homens em troca de dinheiro. Depois disso, George ficaria encarregado de tirar a vida dessas garotas e se livrar dos seus corpos. Pelo que consta no inquérito da polícia, o George ele tinha uma certa experiência nisso. Ele sabia como queimar um corpo de forma a transformá-lo praticamente em cinzas, o que dificultou muito a identificação das vítimas. Nesse ponto, as autoridades começaram a acreditar que George pudesse ter feito outras vítimas além da Luisa e da Alexandra. Na casa dele foi encontrado vestígios de DNA de 3 mulheres diferentes que não pertencia a nenhuma das 2 vítimas conhecidas. Além disso, mais de 40 botões de calças jeans foram encontrados no barril, o mesmo barril que ele utilizou para queimar o corpo da Alexandra. Isso indicava que ele havia queimado muitas roupas naquele barril, roupas que poderiam pertencer a outras vítimas. Uma outra coisa que sustenta a teoria de que talvez haja outras vítimas, é de que as famílias, tanto da Alexandra e da Luisa, informou a polícia de que eles receberam ligações de alguns homens dando detalhes sobre o que tinha acontecido com as garotas, detalhes bem sórdidos. Era como se esses homens soubessem exatamente o que havia acontecido com elas e estavam se divertindo em detalhar para as famílias sobre o ocorrido. Os familiares informaram à polícia que as vozes desses homens elas eram bem distintas e nenhuma das vozes parecia ser a voz do George ou do vizinho dele, que também estava envolvido no crime, o Stefan. Então, isso dá a entender que possa haver uma rede muito maior de homens que estão envolvidos nesses crimes. A polícia chegou a investigar isso, né? Eles chegaram a investigar essa possibilidade de que houvessem outros homens envolvidos no crime, além do George e do Stefan. No entanto, eles não encontraram elementos, né? Pelo menos segundo eles não encontraram elementos que pudessem comprovar tal teoria. Quando questionados sobre isso, o George e o Stefan não quiseram dar detalhes. Eles não quiseram cooperar, apenas disseram que não sabiam de nada. O julgamento de George e o seu cúmplice Stefan foi longo, repleto e cheio de controvérsias. Ele demorou quase 4 anos para chegar ao fim. Tudo começou em 15 de janeiro de 2020, quando os procuradores apresentaram acusação formal no Tribunal de Holt. George foi indiciado por uma lista pesada de crimes. Já Stefan foi acusado de participar do crime contra Luisa Malenko. O processo ele teve início em outubro de 2020 no Tribunal de Holt. Devido à gravidade do caso e à comoção pública, todas as audiências foram realizadas às portas fechadas. Os debates se estenderam por quase 2 anos. A última audiência ocorreu em 16 de junho de 2022. Em 23 de setembro de 2022 veio a primeira sentença. O tribunal condenou George Ginká a 30 anos de prisão, a pena máxima possível para uma pessoa da idade dele. Já Stefan recebeu apenas 7 anos de prisão. Tanto a acusação quanto a defesa recorreram da decisão. O recurso foi parar nas mãos da Corte de Apelação de Craiova. Após vários meses de análise, em 30 de maio de 2023, saiu a sentença definitiva, do qual não poderia mais recorrer. George teve a sua pena de 30 anos de prisão mantida por todos os crimes cometidos contra Alexandra e Luisa. Stefan teve a sua pena aumentada para 12 anos de prisão. Desde então,
ambos cumprem a sua pena na penitenciária de Craiova. George, que hoje tem mais de 70 anos, já tentou em 2025 pedir a interrupção da pena por motivos de saúde, mas o pedido foi negado. Além disso, existe um novo inquérito aberto contra ele por destruição de provas, mas isso não altera a condenação principal de 2023. Até hoje, esses são os únicos 2 homens condenados pelo caso. Nenhuma outra pessoa foi indiciada ou julgada, apesar de todas as suspeitas de uma rede maior e de que haja outras vítimas. Todos os policiais que estiveram envolvidos de alguma forma no caso de Alexandra e foram negligentes foram demitidos. Bom, e essa foi a história da Alexandra e também da Luísa, 2 casos que tiveram enorme repercussão na Romênia e uma grande revolta no país. Conta aqui pra mim o que vocês acharam desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir até o final. Um grande abraço e até a próxima.